O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, terça-feira, dia 13. Celebramos a segunda semana do tempo da Páscoa. O Evangelho que vamos partilhar e nos ilumina é de João capítulo 3, versículos de 7 a 15. Povo de Deus, estamos aí então iniciando a segunda semana da Páscoa. Terminamos a oitava da Páscoa, ou seja, o dia da comunidade, o dia da igreja, o dia do missionário, o dia da missionária de se encontrar com Jesus ressuscitado na Galileia. Então, liturgicamente, essa semana da oitava já passou, do oitavo dia já passou. Então, agora nós vamos planificando ainda mais. Você deve lembrar, quem participou do Evangelho do Dia nesses dias, eu disse que é muito interessante pensar assim que durante a época dos dias da Páscoa, ali da Paixão, Morte e Ressurreição, muitos de nós, muitos da própria igreja, daqueles que creem, que têm fé, são batizados, são cristãos, são católicos, muitos estão envolvidos até com o próprio trabalho, envolvidos também com a Páscoa mais comercial, né, do ovo da Páscoa, do coelhinho da Páscoa, tudo isso daí. E agora, sabiamente, a liturgia coloca essas semanas pascais, semanas pós-Páscoa, que eu acredito, como eu disse há dias atrás, no Evangelho do Dia, que é um tempo da gente parar também. Se a gente não parou lá nos dias específicos, nós precisamos parar agora, silenciar um pouco o coração agora e sentir essa ressurreição que vai acontecendo em nós. Teve gente que talvez não parou na Quaresma, teve gente que não parou na Semana Santa, Tríduo Pascal, Vigília Pascal, Páscoa, mas talvez consiga agora parar um pouco, né? Aliás, estamos em tempo de pandemia, a gente precisava até se isolar mais, né? Para poder refletir então essa palavra que vem nos trazer assim textos relacionados e tempo relacionado à ressurreição do Senhor e, claro, a vivência da nossa ressurreição. Então, talvez esse tempo pascal agora, dessas semanas que seguem, a liturgia vem nos trazer mais uma vez esta proposta. Muito bem, no Evangelho de hoje, Jesus está conversando mais uma vez com Nicodemos. Lembra, Nicodemos? Aquela proposta que Jesus fez para ele, que ele tinha que renascer do alto, né? Ele tinha que nascer de novo. Ele não entendia, ele achava que tinha que ir no ventre de sua mãe novamente. Como é que podia uma pessoa velha entrar dentro do ventre da sua mãe novamente e nascer de novo? Ele pensou literalmente, né, a palavra. Jesus está dizendo, não, tem que nascer do alto, Nicodemos. Ou seja, nascer a partir de Deus, a partir da ressurreição, ser Páscoa, Nicodemos. E hoje, de novo, Jesus está conversando com ele, falando da sua sabedoria, como é que você que é sábio em Israel não entende, né, o que está acontecendo. E daí Jesus vai lá no versículo 11 dizer assim que, 11 e 12, principalmente o 12, se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu, das coisas do alto? Aí está a grande situação que eu estava falando agora há pouco. Às vezes não conseguimos, como Jesus está falando a Nicodemos, nem identificar as coisas da terra. Vivemos numa confusão, até numa confusão pascal. Como eu disse, a gente às vezes celebra mais a comercial, uma Páscoa mais comercial, do que de fato a espiritual, a de missão de discípulos e discípulas do reino de Deus. Às vezes trocamos isso. Então, se a gente não consegue identificar nem as coisas da terra, se a gente não consegue celebrar nos dias de hoje, né,
Na época de Jesus não tinha isso, mas enfim, brotou da sua ação, que é a liturgia, que atualiza as coisas do Cristo, de Jesus. Se a gente não sabe discernir, como que a gente vai saber discernir as coisas do céu, ou seja, as coisas de Deus, as coisas da graça? Então nós precisamos, como Cristo fez, fazer com que essas coisas possam, as coisas do céu, as coisas da terra, possam ter um encontro um pouco mais de Deus. Como Jesus o fez. Jesus, sendo divino, penetrou o humano, e o humano penetrou o divino, e ele nos ensinou a fazer isso também no nosso dia a dia. E a ressurreição e a Páscoa é o quê? É exatamente nós termos esse discernimento das coisas do céu. Por isso que Jesus está falando para Nicodemos. Identificar as coisas do céu no nosso dia a dia, para que as coisas não fiquem muito só terra, mas que sejam céu também. Temos que fazer isso, gente. Temos que identificar, temos que rezar tudo isso, para que tudo isso seja, de fato, Páscoa da ressurreição do Senhor. Deus abençoe, Deus os guarde. A Mãe do Perpétuo Socorro os cubra com o seu manto sagrado. Amém.